Então, estamos aqui para conversar, não é? Olha, se calhar começávamos pelo nosso podcast. Sim. Já estamos a gravar há quase 2 meses, ainda não fez 2 meses, Sim. mas que se chama Dois Dedos de Gin. A sério? E explicar que importância é que isso teve para ti e para mim teve muita importância. Olha, para mim foi uma lufada de ar fresco, estás a ver? Um oásis no meio da confusão que é o nosso dia-a-dia, não é? Nós já dissemos que funcionava muito como terapia, não é? A nossa parte profissional estava a ser um bocadinho pesada e foi uma boa invenção que nós tivemos. Foi num jantar, no teu jantar de aniversário ou no meu? No teu, eu acho que foi no teu. Fazemos anos em novembro, ambas as duas. Estou a brincar, né? E tu tiveste essa ideia, foste tu que tiveste a ideia. No outro dia duvidaste, mas foste tu que tiveste a ideia. Eu sei, porque já conversaste comigo, que tiveste na tua infância, uma educação um bocadinho castradora. Também Sim. por causa do teu pai, que não permitia a visão das mulheres como na verdade nós a temos, de independentes, de lutadoras, de emancipadas. Isso marcou-te depois no teu crescimento? Marcou-me muito. Mas só para situar, os meus pais divorciaram-se e o meu pai sempre foi um bocadinho malandro. Na altura o divórcio era, estamos a falar eu tinha 9 anos, tenho 52, portanto tinha 9 anos, estás a ver, naquela altura o divórcio ainda era olhado de lado, uma mulher divorciada era olhada de lado. O meu pai, perante a ideia de ter de dar uma mensalidade, não é, para ajudar a minha mãe, preferiu que eu fosse viver com ele. E foi aí o princípio do fim da minha adolescência. Eu fui para o 7º ano e eu era casa-escola, escola-casa. Eu não ia a visitas de estudo. Lembro-me de os meus colegas fazerem abaixo-assinados para o meu pai me deixar ir. Pronto. Pronto, o meu papel na política começou muito cedo. Eu entro na JCP com 17 anos mas eu entrei e acho que é por esta razão que devem entrar todos os que querem entrar na política, é porque acreditam em alguma coisa, porque defendem ideais e não se deve entrar, e é aqui que começam a estragar a política e a imagem que depois os outros portugueses têm da política é quando se entra com objetivos de poder, de dinheiro, e aqui é que desvirtua um bocadinho. E, portanto, quando a pessoa entra e não vai à espera nem de ganhar, nem de beneficiar nada com isso, mas porque acredita em valores e em ideais que defende, então vale a pena. E foi por isso que eu entrei. Como é que tu te sentes como mulher, como ativista? Olha, dentro do meu partido há uma palavra muito forte, para mim é muito forte, que eu já te disse, que são os camaradas. Esta palavra, para nós que o somos, tem mesmo um significado muito especial. Não há diferença entre camarada homem e camarada mulher. Nós somos aqueles que se protegem uns aos outros, são aqueles que, se for preciso, infelizmente já houve esse tempo, dão a vida para proteger um outro camarada, mas não nos entregamos. Senti-me dentro do partido sempre muito protegida, muito apoiada. Já fui candidata uma vez e senti sempre um apoio. Aliás, eu cheguei ao pé deles e disse-lhes: preciso muito da vossa ajuda, não consigo fazer isto sozinha. Aliás, ninguém consegue fazer nada sozinha. E eu tive muita ajuda, muito apoio mesmo. Tens de dizer aquela... Outra vez. Bom, é só assim, tu tens um sentido de humor. Eu não me rio com muita facilidade. A gargalhada não me rio com muita facilidade. E tu és das poucas pessoas que me põem a rir à gargalhada. Faz lá aquela cena do... Então, há 20 anos não havia as tecnologias que há agora e, portanto, andava um senhor na estação, eu apanhava o autocarro para vir para Lisboa e o senhor estava lá sempre na estação a dizer: Azeitão, Brejo, Quinta do Conde, Coina, Casal do Marco, Lisboa, Alcântara e Praça de Espanha, pista 7. Pronto. Mas eu não apanhava esse. Eu apanhava um que dizia: Via Rápida para Agar do Oriente, pista 3. Muito bem. Da tua infância também,
algum episódio marcante? Eu sei que houve. E se calhar, também como mulher é importante que se fale nisso. O que aconteceu na minha infância foi abuso sexual. Não houve contacto físico, mas para uma menina de 8, 9 anos, foi ali naquela altura em que meu pai saiu de casa e a minha mãe não dava conta de tudo o que tinha para fazer, sozinha com 3 filhos. Eu era a mais novinha, de 3 irmãos, e quando vinha da escola eu tinha de ficar entregue a alguém, especialmente quando não tinha chave para entrar em casa. E no resto do chão vivia um casal, e eu ia para lá esperar que a minha mãe chegasse, que abrisse a porta ou para que eu tivesse companhia. Quando a minha vizinha não estava, portanto do casal, estava o meu vizinho e algumas vezes, sim, não sei quantas, mas uma seria o suficiente para me ter deixado traumatizada. Pedia-me que eu ou levantasse a sainha ou baixasse os calções e ele sentava-se a olhar para mim no sofá e masturbava-se. E eu achava aquilo muito estranho. Achava mesmo tão estranho que eu pensava, o que é que eu fiz? Fui eu que fiz alguma coisa para que isto acontecesse? Durante muito tempo eu achei que tinha sido ele a provocar. Eu fiz terapia e pronto, hoje sei que não fui. Depois também houve um namorado que a minha mãe teve, que enquanto esperava que a minha mãe se despachasse, havia olhares e toques e aproximações. Foi um conjunto, não sei. Ainda continua a ser muito difícil ser mulher. Sim, sim. A nossa relação é muito engraçada. É. Não é? Nós conhecemos-nos numa altura em que não chegámos a dar aulas juntas, porque eu entro na escola no ano em que tu sais e nós somos apresentadas pela Nídia, lembras-te? Numa festa, tu foste nesse dia à festa, à escola, e eu já escrevia livros, e tu também, mas tu escreves muito mais do que eu, e escrevias para a televisão. E a Nídia disse-me assim, esta é a Célia, e ela está a escrever uma série, por isso é que não está cá, e está a tirar a sua pós-graduação. E eu comentei contigo assim, eu adorava escrever uma coisa para a televisão. Sim. O primeiro pensamento que eu tive foi, agora esta vai-me dizer, olha, esforça-te, então faz como eu, faz pela vida. E tu, sem me conheceres de lado nenhum, disseste-me, vamos conversar que eu vou-te ajudar. Vou-te dizer o que é que tens que fazer. Eu nunca me vou esquecer disso. Tiveste aí uma situação, e também é importante perda. que se fale nisso, porque também muitas vezes as mulheres se sentem culpadas com isso. Eu, entre as minhas 2 filhas, entre a mais velha e a mais nova, estive grávida e a gravidez não vingou, não foi até ao fim, e houve ali Eu quero esmiuçar isto precisamente porque há mulheres que não conseguem ultrapassar. O que é que me ajudou a mim a ultrapassar? É óbvio que ter vindo depois a minha filha mais nova ajudou um bocadinho a tapar esse buraco que fica sempre. Mas olha, eu ali tive que ser muito racional. E a médica que me acompanhava, a obstetra que me acompanhava, dizia assim, eu sei que assim que nós vemos o risquinho no teste, risquinho positivo, para as mães é logo um filho, é logo um bebê, e não é. Ainda é um feto, ainda é a natureza a trabalhar, é a biologia. E as perdas gestacionais são muito mais comuns do que se pensa. Agora, as mulheres ainda têm este assunto como tabu e não falam, também porque se sentem culpadas. Se aquilo está a acontecer no corpo delas, o que é que elas fizeram de errado? Isto acontece muito. Se nós estamos a planear engravidar, se calhar apercebemos-nos. E às vezes até estamos a ter perdas e não nos apercebemos. Pensamos ali pelo meio que é uma menstruação, um bocadinho com mais fluxo. O que é que me ajudou nessa altura? Ter sido racional. Se calhar fui racional até demais, mas ajudou-me porque felizmente tenho amigas muito perto, a minha mãe também esteve lá comigo nessa altura. Esmiuçar o assunto, eu sentir que não tinha ficado nada por dizer, nada do que eu sentia ficou por dizer. Esmiucei com tanta gente, com tantas amigas. Ok, estou em paz.
Eu não sei se há alguma coisa que falte dizer-te. Eu gosto tanto. Há uma coisa muito boa e que é muito rara entre mulheres, que nós brincamos muito com isso no nosso podcast. Fazemos aqueles sketches cómicos. De nos estarmos a espicaçar uma à outra. No último até houve gente que achou que era verdade. Quando tu me pedes um café e só deves estar a brincar comigo, ou faço podcast. Que é uma cuidar da outra. As mulheres devem se proteger, cuidarem umas das outras, fazerem tudo para que a outra esteja bem. Não terem medo de fazer sombra umas às outras. Isso nota-se connosco. Se calhar no podcast a gente brinca um bocadinho e parece que nos estamos sempre de propósito, mas a verdade é que... Brincamos exatamente com isso, mas a verdade é que funciona porque eu e tu, não há nenhuma entre nós as duas que se queira sobrepor à outra. Exato. Nem fazer sombra à outra, nem sentimos que a outra faça. E se tu estiveres bem, isto resulta bem. É como uma família, não é? Tu queres que o teu marido esteja bem e as tuas filhas estejam bem, porque são muito queridos e... Movimenta no beat de tudo. Obrigada por seres minha amiga. Obrigada por teres aparecido.